falar com Deus? Feche os olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar neste momento, nesta hora, neste local. Obrigado, meu Pai, por nos amar tanto e nos dar um presente, que isso aqui é um presente, meu Deus. Um presente está na madrugada, falando de Ti, ouvindo ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, meu Deus, nos alimentando do que é certo, estando na hora certa, dando, meu Deus, uma semente que vai agradar o Senhor, uma semente que vai agradar a nós mesmos também, porque quando agradamos a Ti, agradamos a nós. O Senhor, meu Pai, é uma plenitude que nos preenche, e queremos, meu Pai, que o Senhor venha nos preencher essa madrugada. Meu Pai, visita cada coração, visita, meu Pai, a cada coração, meu Pai, que está aflito, corações, meu Deus, que estão desesperados, meu Pai, temendo, de alguma maneira, meu Deus, ainda duvidando no tamanho do Deus que o Senhor é. Nós não sabemos, meu Pai, tudo que o Senhor significa, mas o que o Senhor nos fornece na Tua palavra é o suficiente para entender, meu Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, do sobrenatural. O Senhor, meu Deus, tem o controle de tudo. O Senhor, meu Deus, usa qualquer pessoa em qualquer situação para glorificar o Seu nome de todas as maneiras. Obrigado, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha olhar, verificar, meu Deus, a cada coração, a cada pessoa que está nessa madrugada, para que ela seja honrada, abençoada, que esse sacrifício não seja em vão, que ela seja, meu Pai, tocada, meu Deus, que ela venha estar atenta à Sua voz, e que possamos, meu Pai, através dessa palavra, desta mensagem, elevar aos nossos padrões a nossa fé, o nosso espírito, e que possamos sair, meu Pai, muito melhores. Meu Pai, se possível, 10 vezes mais. Meu Pai, da maneira que terminamos a nossa terça-feira, a maneira que terminamos a nossa quarta-feira e a maneira que iremos terminar a nossa quinta-feira. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Maravilhoso, maravilhoso. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, pode ser, começamos na NVI. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Era um território que não tinha tanto esse domínio, as escrituras não eram tão batidas lá. Pode continuar. 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Um homem com espírito imundo veio dos sepulcros, veio do cemitério. Aqui, na NTLH, assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele, um homem que estava dominado por um espírito mau. É interessante que esse espírito, quando você vê aqui, ó, quando ele saiu do barco, foi encontrar-se com um homem que estava dominado por um espírito mau. No 3, pode colocar no 3 na NVI, pode deixar na NVI. Não precisa colocar na NTLH, pode deixar só na NVI. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Aqui nós vemos um homem que a casa dele, na NTLH ainda fala, o homem vinha do cemitério onde estava morando e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Então a morada dele era o cemitério. A casa dele era onde havia coisas mortas. Mas ele se incomodava? A pergunta é, você ouviu algum momento esse homem reclamando? As pessoas, elas pegavam ele, tentavam prendê-lo, eles pegavam ele, ninguém conseguia prendê-lo.
É algo muito profundo esse versículo, a gente precisa estar bem atento. Ninguém conseguia prender o cara na casa dele, com a família dele. Era uma bênção. Eles botavam correntes aqui no 4, coloca no 4. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Muitas vezes já tinha amarrado suas mãos e seus pés com corrente de ferro, mas ele quebrava tudo. E ninguém conseguia dominá-lo. Olha que coisa poderosa que a gente está vendo aqui. Quantas vezes as pessoas, esposa, marido, filho, estão lutando por marido, acorrenta o cara emocionalmente. Fica com a sua família. Não, deixa eu ir lá para o cemitério do bar. Fica com o seu filho. Não, deixa eu ir lá fazer tal coisa. Deixa eu ir lá. Deixa eu ficar até mais tarde no trabalho. Mas não estava no trabalho. Está saindo, está traindo. Quantos têm um casamento abençoado, perfeito, não tem o que falar? Quantos estão vivendo em cemitérios? O cemitério da imoralidade, o cemitério de vícios, o cemitério da mentira. Sabe que quem deve estar lá é gente que é da sua casa. Eu sempre falo para os jovens, para os evangelistas, isso aqui é sua casa. Isso aqui é sua casa. Isso aqui é seus irmãos. São pessoas que não são perfeitas, mas estão lutando e buscando a perfeição, e buscando ser melhor do que ontem, e ser muito pior do que amanhã, porque amanhã tem que ser melhor. Mas não, eu quero ir para o cemitério das amizades erradas. Esses dias mesmo, quer ver? Foi domingo. Domingo eu estava falando com o pai. E ele falou, bispo, eu estou lutando pelo meu filho, estou lutando tal, mas tal dia ele foi, pediu dinheiro e foi lá comer uns hambúrgueres aí, tal. Mas ele não respeita a mãe, ele ofende, ele briga, ele desrespeita todo mundo. Pai, deixa eu ver se eu entendi. O teu filho desrespeita a tua esposa? É. Desrespeita você também? Também. Ele gosta da igreja? Não. Aí você dá dinheiro para ele para sair com os amigos da escola? É. É porque eles nasceram juntos. Qual o problema? O que muda isso? Jesus também nasceu de Maria e com todos os seus irmãos. Mas em Mateus 12, 46 está lá a família de Jesus indo até ele, tentando falar com ele, cutucaram Jesus. Jesus, tua família está lá. Ele falou, quem é a minha mãe, meu irmão e minhas irmãs? São aqui, esses aqui. Apontou para os discípulos. Vai lá, lê depois. Apontou para os discípulos. Esse aqui é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Porque aquele que faz a vontade do meu Pai, esses sim são meus irmãos. Você pode ter nascido em qualquer família. Jesus, o Espírito Santo, foi tudo planejado. A vida de Jesus foi planejada. Mas naquele momento, havia um propósito. Chega num momento da vida que corta, as coisas mudam. Mas aqui está muito claro. Um homem que ele tinha casa. Você vai ver no final aqui, depois, que ele tinha casa, ele queria ir com Jesus. Mas Jesus disse aqui para ele, volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez. Ele tinha casa, ele tinha família, ele tinha parente, tinha pessoas que amam a ele. Eu acho muito forte isso aqui, porque muitas vezes a gente está lá na Praça da Sé, e lá tem filhos que têm casa, tem maridos. Eu lembro de um rapaz cadeirante. A cadeira dele já não tinha pneu, era só aço, era puro aço. Eu tinha até falado para ele, para a gente organizar, para pegar uma cadeira nova para ele. E ele disse que a família já tinha ido buscar ele, mas ele não queria ir embora. Havia uma legião, há uma desgraça, há demônios tão possessivos naquela praça, que as pessoas que estão lá não conseguem sair da praça. O carro da prefeitura chega, eles não entram. Parentes chegam, eles não vão embora. Eles têm tudo na casa deles, mas ficam lá. Bispo, mas é porque a pessoa... Não adianta você me explicar, é a mesma situação aqui.
O cara tinha casa, mas ele morava. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Quem mora em cemitério? Tem gente que está morando com coisas mortas, vivendo numa coisa morta, numa situação morta e não sai de lá. Tá lá o negócio para ser alterado, vai para a tua família, vai para a igreja. Não, mas eu quero ir tal lugar, eu quero seguir tal coisa, eu quero ouvir tal pessoa. Está vivendo com coisas mortas e não está nem vendo. As pessoas estão tentando buscar ele. Quantas vezes você já ouviu a palavra? Quantas vezes a gente fala do altar? Quantas vezes eu falo com jovens? E às vezes eles, mas não sei o quê. Gente, eu falei uma vez com um jovem ainda, falei ainda para... Realmente você tem mesmo, a gente já falou, cuidou, tal, conversou, falei com pai, mãe, tudo. Mas aí eu falei, olha, realmente você acha que você tem um problema? Vem aqui um pouquinho na área pediátrica para mim, para eu te mostrar o Hospital do Câncer de Crianças. Vê uns vídeos lá da Somália para ver se realmente o que tem, qual é um problema. A gente, quando quer ver um problema, a gente acha que a gente vive um problema, mas não temos problemas. A gente às vezes acha, nossa, bispo, é tão difícil pegar um ônibus, tal, né, ficar em pé no metrô, né, esperando, não tem nem como sentar, mas peraí, agradeça ainda por isso, porque isso é maravilhoso. Tem gente que queria ter tuas pernas para ficar em pé, tem gente que queria poder andar, tem gente que queria poder falar, tem gente que queria poder comer, a gente tem que olhar para os detalhes. Agora mesmo eu estava no banheiro ali antes de vir para cá, né? E estava ali pensando, obrigado, eu estava orando ali, eu falei para Deus, obrigado por estar nessa madrugada. Nossa, meu Deus, obrigado. Se tivesse uma pessoa aqui para me ouvir, ia ser maravilhoso, porque falar de Deus independe de quem está ouvindo, é você fala. A palavra ela é viva e eficaz e quando sai direcionada pelo Espírito, você que vai decidir se ela vai entrar ou não. Tem gente que coloca escudos, o escudo do questionamento, da preguiça, de várias coisas, eu já sei de tudo, eu já ouvi tudo, eu estou cansado, estou com sono, e a gente pode botar muitas coisas na frente da palavra. Mas a questão é que a palavra ela é enviada, ela é falada, uma flecha falada, uma palavra enviada, ela vai ter o seu destino ou não. Aqui, quantas vezes esse cara já ouviu falar? Quantas vezes as pessoas buscaram ele? Quantas vezes conversaram com ele? Mas sabe o que acontece? Não é por força nem por violência. Tem coisas que não vai. E o que pior, ninguém começa prendendo, acorrentando, olha aqui, ó. Já tinham amarrado as suas mãos e seus pés com correntes de ferro. Você acha que chega de um dia para o outro, você vai para um lugar e alguém chega e te acorrenta? Não, isso aqui foi piorando. É só ladeira abaixo. O dia que uma coisa era falada e não era ouvida, daqui a pouco ela não é mais falada, agora começa um grito. Daqui a pouco começa brigas, daqui a pouco você já não dorme na cama, daqui a pouco você não dorme em casa. O bispo Murilo e a pastora aqui estavam falando hoje aqui, né? Você está achando que você sai da tua casa, da tua cama e vai ficar vazio? De maneira alguma, o diabo ele preenche tudo. Agora o preenchimento dele é para desgraçar. Esse homem aqui, ele não começou da maneira que ele estava. As coisas foram permitindo, foi sendo deixada. A mulher encurvada, ela não começou encurvada do dia para a noite. Ela começou uma encurvatura, aceitando, cedendo, começou uma coisa, piorou, olhava para baixo, depois olhava para frente, agora olhava para baixo, agora olhava só para o chão. As coisas pioram. Agora mesmo eu estava falando com uma pessoa e eu estava falando com ela. Você está achando que vai ficar desse jeito? As coisas pioram. Começa de uma maneira com uma fumaça, aquela fumacinha vira já uma faísca, aquela faísca já vira fogo, o fogo é consumido, ele vai consumindo, ele vai pegando fogo em toda a floresta. Um cigarro, quantas vezes a gente vê um cigarro fazendo estrago em hectares e hectares de florestas? Por quê? Porque não é apagado no início. Então, vamos no 5 aqui agora.
Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Passava dias e noites nos montes, entre túmulos, gritando, ferindo-se, de propósito. De propósito. As pessoas fazem e esquecem que existe uma propositura. Você está fazendo porque quer. Passava os dias e noites nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Tem gente que vive chamando atenção. Vive chamando atenção. Pode começar um negócio direito, mas não começa. Segunda-feira mesmo. Finalizei e tal, veio uma pessoa falar comigo, e ela veio falar para mim, bispo, tal, fui fazer uma entrevista, tal, não sei, de emprego, e não fui aceito, eu já não sei mais o que eu faço. Falei, mas e aquela situação lá? E aquelas tarja preta que você toma lá? Não é brincadeira não, ela toma mesmo. Ela toma, e é uma luta, porque ela disse que tomava 4, agora toma uma só, e é uma luta que a gente está buscando, e não, isso de verdade se aprisiona de um jeito, que a pessoa ela fica de uma maneira que ela fica assim, ela fala que ela tem hora que ela não sabe onde está. E aquela situação, e aquela outra, e aquela outra. E eu fui falando várias, nada foi resolvido, mas espera aí. O emprego Deus tem que fazer. Agora Deus não me deu esse emprego, eu não fui aceito nesse lugar, agora Deus é um Deus mau. Agora minha parte não é olhada, em nenhum momento eu vejo que eu estou fazendo muitas coisas de propósito. Eu me firo de propósito, eu me auto-saboto de propósito. Eu pego situações, deixa eu pegar um pouquinho aqui de mentira, um pouquinho de imoralidade, um pouquinho de preguiça, deixa eu me cortar e depois eu questiono a Deus. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. 6, versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante deles e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então, peraí. Aqui você viu que é algo muito importante nós verificarmos esse texto. Porque olha aqui, ó. Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Isso aqui no 7 na NTLH. Ele disse isso porque Jesus havia mandado, o espírito mau sai desse homem. Peraí, Jesus precisa falar 2 vezes? O negócio quando fala é uma vez, não é uma vez só, na teoria não deveria ter saído, sim ou não? Mas Jesus ele chegou, saiu, olha lá em cima, lembra lá em cima, ele saiu do barco e ele foi, ele deve ter falado naquele momento que a Bíblia não nos informa, mas aqui você viu que havia uma parte que não havia sido feita naquele momento. Deveria ser feito uma outra parte, do outro lado tinha que ter feito alguma coisa. Havia uma parte que não tinha sido realizada ainda, não foi um processo rápido aqui. Aqui onde a Bíblia nos ensina que o processo de cura dele não foi rápido, foi um processo mais longo. Está entendendo, sim ou não? Já havia sido falado. Continua. 9. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Deixa no 9. Olha aqui, ó. Coloca na NTLH, que interessante. Como é que você se chama? Ele respondeu, o meu nome é Multidão, porque somos muitos. A Bíblia informa que eram quase 2.000 demônios. Será que todos faziam a mesma coisa? Sim ou não? Hã? Cada um tem uma função, correto? Sim ou não?
Quer dizer que no céu também cada um tem uma função, correto? Quer dizer que o inferno também é organizado, correto? Sim ou não? Claro que é, gente. Eles aprenderam aonde? Aprendeu no céu. Tem coisas que eles aprendem, tem coisas que eles se alteram, se esquecem, tudo vem do propósito do momento. E onde eu quero chegar com isso? Começou de uma maneira pequena. Vamos colocar de uma maneira nos dias de hoje. O dia que eu posso vir, eu não vou. Eu estou dando lugar para o qual? Demônio da procrastinação, demônio da preguiça. O dia que é para pegar na Bíblia, eu pego no celular. Estou dando o quê? Colocando o que realmente amo. O que eu amo vai guiar a minha vida. Tudo que eu amo vai ser o meu Deus. Tudo que eu amo, eu vou focar. Se eu amo algo, vai ser mais importante do que Deus. Não adianta. Começou talvez em uma briga que vai lá buscar água. Eu não quero. Eu estou dizendo pequeno, por quê? Porque começa por alguma coisa. Dali começa com uma briga maior, dali começa problemas, dali a pessoa não quer mais se adaptar, dali a pessoa não vê aquela casa, porque ele tinha uma casa, não é mais bênção. Dali agora ele vai para o cemitério, dali ele começa a andar com gente morta espiritualmente. Dali ele começa a comer coisas mortas, por quê? Ele comia do quê? Aqui não fala. Agora ele morava lá. Se você mora lá, você tem que comer alguma coisa. Como ele comia? Ele se alimentava do quê? Para você alimentar as coisas do diabo, ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Você vai se alimentar de coisas que são mortas, coisas que são roubadas, coisas destruídas. Ele se alimenta disso. Então, se você está alimentando algo assim, você está alimentando o diabo. Porque isso não provém de Deus. É algo muito claro para mim. Meu nome é multidão, porque somos muitos. Começou com 1, foi para 2, foi para 4, foi para 10. Foi para 1000. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Você vê que até o diabo, ele implora quando ele quer e tem humildade. Tem cristão que está errado e não se arrepende, e não implora, e não pede, acostuma com tudo. Começa a ser humilhado no trabalho, acostuma. Começa a tomar um medicamento, acostuma com o medicamento. Começa alguma coisa em casa, ninguém está se falando em casa, se acostuma de ter um muro, uma barreira na sua casa. Vai se acostumando com coisas que deveria ser proibido na vida de um cristão. Proibido na vida de quem o que é a imagem e semelhança de Cristo. Não pode deixar. Tem coisas que não pode. Isso é escândalo. O diabo implorava para continuar desgraçando aquele cara. Ele implorava para continuar naquela vida. Está aqui, ó. E ainda pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. 11. Volta no NVI. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Tudo tem um propósito. Na vida, tudo tem um porquê. Havia um motivo. Todo mundo sabe que para os judeus os porcos são animais impuros. E não só porcos, né? Outros animais também. Então, tudo tem um propósito. Você vai entender lá na frente o propósito. Manda-nos para os porcos para que entremos nele. Jesus, ele precisava mandar nos porcos. Não é só expulsar, volta para o inferno porque é lá teu lugar. Precisa mandar para os porcos, sim ou não? Mas havia um motivo.
E a gente vai entender agora o motivo. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentados, vestidos em perfeito juízo, e ficaram com medo. Pode deixar no 15. Olha aqui que fala. 15. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que estava dominado por demônios. E ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. No seu perfeito juízo. Essa palavra é muito importante, porque quando nós não estamos no perfeito juízo de Deus, nós estamos sendo enjuizados no perfeito juízo do demônio. Nos perfeitos juízos da vontade de Satanás. Se você não está no perfeito juízo, se você não está vestido, que quer dizer o quê? Em santidade, quer dizer que você está com vestes. Se você está revestido pela santidade, o que acontece? Em outro texto, em outra escritura que fala do mesmo caso, fala que ele corria pelado. E ele corria pelado. Agora eles estavam com roupa aqui, ó, vestido no seu perfeito juízo. Quando estamos no pecado, estamos nus. Estamos sendo humilhados, estamos sendo expostos, estamos sendo colocados de uma maneira pequena, uma vida miserável, uma vida que Deus não nos chamou para viver. Deus não nos chama para a gente correr em lugar morto, morar em lugar morto, em lugar como cemitério. Porque aqui a gente olha para o cemitério e enxerga que é uma situação física. Mas se você trazer para a sua vida, você vai que tem áreas na tua vida que estão mortas. Está cheio de morto. Você está correndo pelado. Você está correndo sem juízo nenhum. A questão é muito clara. Às vezes a gente está aqui procurando, e não está vendo que a gente está fazendo de propósito muitas coisas. Estavam espantados porque ele estava sentado. Isso mostra uma inquietação. A pessoa que fica sentada, a pessoa que está focada, a pessoa que está olhando, a pessoa que está observando, a pessoa que está no culto, vendo o culto, alimentando o culto. A pessoa que, quando está prestando atenção na palavra, ela está em perfeito juízo. Porque quando você fica inquieto, pulando para lá e para cá, indo 15 vezes no banheiro, atrapalhando as pessoas, mostra que você não está em perfeito juízo. A Bíblia está dizendo aqui. E ficaram espantados. Sabe por quê? Porque quando a gente conhece a Deus e a gente começa a viver uma vida em perfeito juízo, a gente fica sentado, focado, prestando atenção nas coisas, a gente começa a alimentar, a gente está vestido. As pessoas que não estão ficam espantados com a nossa mudança. Se o mundo está te aplaudindo, se gente que te conheceu antes de Deus e agora não viu diferença nenhuma em você, é que você ainda está pelado nos sepulcros. Porque as pessoas, quando conhecem a Deus, precisam ter mudança. Precisa andar diferente, precisa as outras pessoas se espantarem. Por quê? Porque você não é a mesma pessoa, você não fala igual. Você não anda nos mesmos caminhos, você não está em lugar morto, você não aceita qualquer papo. Você não aceita ficar correndo, fazendo bagunça, gritando. Não, você agora está sentado, está centrado, você está calmo, você está tranquilo, você está ajuizado. Repita comigo, eu tenho paz. Então, aqui mostra, é um homem com paz. Por quê?
aquele que está ao lado de Jesus está em paz? Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estavam dominado por demônios. Às vezes você olha que o demônio, aquela coisa, manifestação, há uns 10 anos atrás, por aí, lá em Rio Preto, eu estava orando para uma pessoa, um negócio manifestou de um jeito, quando eu vi, eu estava em 8 fileiras empurrando assim, eu e ele, nós estávamos indo embora. Ainda bem que a porta estava fechada, eu estava na calçada. Eu e ele estava lá. E quando você vê, você expulsa tal, a pessoa volta. Muitas delas, né, não tem a menor ideia do que aconteceu. Mas quem que fez isso? Mas que esse monte de sujeira aqui? Rapaz, foi você, agora arruma. As coisas, o diabo ele cega de uma maneira, ele possui de uma forma que as pessoas não lembram o que faz, a maioria. Todas não lembram o que faz. E o pior, tem pessoas que fingem manifestação. Tem pessoas que fingem. É uma carência tão grande que fingem a manifestação. Brincam com o diabo. Quantas vezes a gente aqui na igreja, a pessoa está lá pulando, dando cambalhota, a gente, ó, chega. A pessoa para assim e ela começa a conversar normal. Ela estava fingindo. Bispo, acontece? Mas claro que acontece. Nossa, várias vezes. Não é sempre, mas diversas vezes a gente viu isso já. Pessoas fingindo manifestação para chamar atenção. Para ter o quê? Para ter uma atenção, para ter todo mundo junto, para ter o quê? É uma carência tão demoníaca que ela finge para ter atenção. Agora aqui, é um homem que não estava fingindo. É um homem que estava possuído. Agora, as pessoas precisam se espantar com a tua vida. Você precisa ter resultado. Não adianta falar que você está na igreja e continua passando fome, continua aí há anos vivendo humilhado, há anos vivendo... Não. Verifica, porque isso não é bíblico. Você precisa, se você conhece a Deus, se você tem toda a liberdade... Se o pastor está lá na tua casa orando, o pastor está aqui orando, o pastor está ajudando, está te acompanhando, e o negócio não vai, o problema não é a igreja e muito menos Deus. As pessoas precisam ver você o que? Centrado, calmo, com resultado, vestido no perfeito juízo, e não de qualquer jeito. 16. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Presta atenção. Essa é a segunda parte que o dia que você pedir para ter o discernimento, você vai começar a separar suas amizades. Você vai começar a separar com aquele com quem realmente ama e que quer o seu bem. O 16 aqui, ó. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Foram lá correndo e contou, olha, aconteceu isso aqui. Sabe aquele cara lá, ó? Aquele cara lá, o demoniado que comia morto, sabe? É, rapaz, é ele mesmo. É aquele lá que corria, que fazia bagunça, aquele que quebrava a corrente, aquele que assustava todo mundo, que corria pelado. Tá aí, também tem os porcos. 17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Aqui, ó, ainda fala, então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. É um povo que olhava o financeiro. É um povo que só olha para o dinheiro. É um povo que ali... Naquele momento foi revelado o que realmente é cada um. Quando mexe no bolso, a maioria das pessoas vão mudar. Quando mexe no bolso, a maioria das pessoas vão mudar com você e alterar a forma que vê as coisas. Não vai ser tão pelo próximo, assim. Tinha um senhor que há um ano, 2 anos atrás, ele veio falar comigo, né, me pediu, né, um negócio aí e tal, ajudei com ele financeiramente e
assim, falo, oro, ajudo, estou direto falando com ele. Ele nunca nem tocou mais no assunto. Para ele, acabou. Prestei para ele, não tem problema. Eu abençoei a vida dele. Hoje mesmo estava falando ainda com a filha dele, filha dele já tem 30 e poucos anos, ele já é tal. E ela fala, toda semana eu empresto dinheiro para ele. O sócio que veio aqui ajudar esse negócio já investiu um monte aqui também. Todo mundo bota dinheiro para ajudar esse homem. Todo mundo na empresa dele lá e tal. E ele finge que não deve. Ele finge que está tudo certo. E o que acontece? Já não falo mais com ele a maioria, mas eu estou lá, ajudando, falo para ele, vai na igreja, converso com ele, mas não quer. Se eu tivesse ligado ao dinheiro, eu não estaria falando mais com ele. Por quê? Porque o cara foi um mau caráter. Ele sabe, mas finge que não é com ele. Mas eu até falei hoje, vai, deixa. Sabe por quê? Não me fez falta. Mas o que ele está fazendo, ele está se autodestruindo. A pessoa que quer realmente chega num limite. A própria filha falou, olha, não vou mais estar com ele, eu vou sair daqui também, vou seguir minha vida, que eu tenho outra empresa, tal. Por quê? Porque ele toda vez ele não paga. Ele finge, e se você sai, ele vira teu inimigo, começa a xingar você. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm gratidão, pessoas que só olham para o próprio umbigo. Agora, ou nós fazemos de coração algumas coisas e olhando para a alma das pessoas, porque assim, bispo, mas assim, a pessoa não deve pagar? Claro que deve pagar, mas você vai matar? Você vai matar? Você vai perder a tua salvação. Você não adianta, porque tem muitos que até não mata fisicamente, mas mata no coração. Cria mágoas, cria barreira. Eu não pude fazer isso. Eu não sou louco de subir no altar com barreira com ninguém. E muito menos ele. Hoje estava lá, falei com ele e nada. E eu não peço, eu nem toco nesse assunto, para mim já morreu. Para mim que ele seja abençoado. Mas eu acho interessante isso. Ontem eu fui no mercado, e aí eu peguei a carteira, né? Eu estava com a Jéssica, com os meninos lá, eu comprei umas coisinhas no mercado e tal, tinha dado R$40 a conta ali, né? Porque não é muito difícil, né? Uma sacola já está dando isso, né? Tá o preço, só Deus. E ali, quando eu abri a carteira, cadê o dinheiro? Cadê o cartão? Eu falei, meu Deus, aceita Pix aqui? Ah, a maquininha está quebrada. Adivinha quem está na fila? A criatura. Ah, ele falou, quanto você precisa aí? Eu falei, preciso de, quase falei, né? Preciso daquele. Mas eu falei, não. Eu falei, olha, eu preciso disso aqui, né? R$40. Passa aí, toma aqui o dinheiro. Isso já era noite, já era bem noite, já era tarde. E aí ele foi para o trabalho dele, tal, foi para casa, tal. No outro dia ele chegou no trabalho e já estava no caixa dele o dinheiro que ele emprestou para mim. A atitude do cristão é essa. Não importa que ele me deve, importa que eu devo ele. Ele me emprestou e ele viu naquele momento que não deu 24 horas, muito menos, deu 12 horas dele ter me emprestado. O dele já faz mais de 1 ano e pouco. Mas o que vai mudar? Não mudou nada na minha vida. Mas ele viu o que é realmente um cristão. Não adianta eu falar com o cara. A minha atitude, o meu ato de caráter, de honestidade, deu 2 tapas na cara dele. E mostrou que o cristão age o que é certo, independente de quem está do teu lado. Ele me deve um monte. Mas não estou nem aí. Eu abençoo a vida dele, eu oro por ele. No dia que eu precisei, eu podia. Não, rapaz, agora só falta isso, hein? Não, mas eu não vou fazer isso. O que meus filhos vão aprender com isso? O que minha esposa, o que eu vou aprender com isso? No outro dia eu peguei o dinheiro, botei entreguei para a filha lá, tal, já avisei, passei lá, falei, olha, o dinheiro já está aí, tal. Ele agradeceu, tal, e nem toca. Ou a gente começa a olhar para as pessoas, ou a gente vai viver magoado, vai viver com a vida travada, vai viver com a vida amarrada. Por quê? Porque a gente agora vai olhar para o pessoal. Eu tenho que entender que havia um propósito nisso. Eu tenho que entender que Deus está no controle. Eu tenho que entender que ninguém, sem a permissão de Deus, não vai dever para ninguém. Deus permite coisas. E Deus está me ensinando mais uma vez que isso é ser cristão.
Isso é ter caráter. Isso é honrar a Deus. Isso é dar glória a Deus com atitudes. Eu acho interessante porque a Bíblia nos ensina isso aqui, nessa passagem. O povo não se importava com aquele homem. Para eles, talvez, era malhar aquele homem já ter morrido. Ter engasgado com alguma coisa, já ter morrido, parado, sei lá. Mas aqui naquele momento, por causa do dinheiro, bota no 17 de novo. Por causa do dinheiro, coloca no NTLH. As pessoas estão fazendo isso aqui, ó. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Esse versículo, infelizmente, acontece muitas vezes. As pessoas pedindo para Jesus sair da casa deles, sair da família deles. Sabe por quê? Porque Jesus simboliza mudança. Jesus simboliza a nova criatura. Jesus simboliza alterar padrões. Jesus simboliza, repita comigo, transformação. As pessoas preferem mandar Jesus embora quando fala dizimar e ofertar. Tá doido? Porque os porcos valiam dinheiro, eram 2.000 porcos, valia muito dinheiro. Agora as pessoas não enxergam dessa maneira, estavam preocupados com porcos imundos, pela lei judaica, do que pedir para Jesus ficar na casa deles. Nós queremos que Jesus entre na nossa casa, Jesus que faz a mudança, Jesus que tome a nossa vida. Jesus, se for necessário que eu perca tudo, mas não perca ele. O próprio Davi disse naquela situação com Betseba, me tire tudo, mas não me tire a tua mão. A mão de Deus pode fazer você retornar tudo, mas tudo não pode entregar a mão de Deus. A bênção de Deus, o amor de Deus, a paz que Deus te dá, nós não podemos trocar por porcos. Nós não podemos trocar Jesus pelo dinheiro, por um dízimo, por uma oferta, por uma mensagem, por um sacrifício, por um propósito. Nós não podemos olhar para Deus, e no caso olhar para Jesus e limitar Ele, que Ele está limitado a uma terrinha, limitar uma área, que Ele está, porque eu não fechei esse negócio, agora sai da minha vida. Ah, que eu fiz o propósito aqui, ó, 10 vezes mais, mas não vivi 10 vezes mais. Estou perdendo? Então, é melhor sair da igreja. Tem uma passagem em Provérbios que diz, não é sábio falar que o passado era melhor que hoje. Não é sábio falar que no passado eu tinha coisas melhores, que era muito melhor do que hoje. A Bíblia diz isso, não sou eu não, depois vou achar essa passagem. Que não é sábio você falar que ontem foi melhor do que amanhã. Porque Deus, Ele está no controle. Aqui a gente vê um homem pedindo, não diga, acho que eu li na NTLH, mas pode deixar isso aqui. Não diga, porque os dias passados foram melhores dos que hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não é sábio a gente fazer isso. Não é sábio a gente vir na igreja, começar a ser transformado por Deus, viver mudanças poderosas, e porque uma área ainda não está andando, eu estou questionando a Deus. Abraão tinha vivido muitas coisas, mas estavam questionando, né? Porque o que me adianta ter tudo isso aqui se eu ainda não tenho um filho? O que me adianta? O que me adianta? Também cá, rapaz, sai da tenda e olha para cima. Vem cá, isso aqui, pode contar? Não pode? Então, isso aqui vai ser a quantidade. Esse vai ser a quantidade que eu tenho preparado para você, os filhos, a sua geração. Não é sábio a gente falar isso. Não é sábio dizer que tá difícil agora e talvez ano passado estava melhor. Bispo, mas e se for verdade? Saiba que é um processo, o problema não é um problema. O problema é como eu olho para o problema. Aqui, ó, 18. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência. Quando ele estava entrando no barco, o homem estivera endemoniado, suplicava que deixe eu ir com o Senhor.
Me deixa aí contigo, deixa eu te seguir. Acabou. Tô são, tô com juízo. Agora a pessoa que tem juízo, ela quer seguir Jesus. Maravilhoso, quem não vai querer estar com Jesus? Mas o propósito dele era outro. 19. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Isso é muito importante para mim, esse versículo, porque me faz lembrar que a minha casa precisa ser a primeira igreja minha. A minha casa é o primeiro lugar que eu preciso edificar, que eu preciso testemunhar, que eu preciso ser um exemplo, que eu preciso guardar minha língua, que eu preciso falar do amor de Cristo. Não adianta ser um missionário na África, enquanto o teu parente está debaixo da ponte. Não adianta ser o cara lá da Somália, o cara que está lá, não sei, sabendo que teu tio, tua mãe está sendo despejado e você não faz nada para ajudar. Ah, porque tem criança, a Bíblia diz que pobres todo dia vai ter. Nós estamos aí lutando, fazendo, nós estamos levando roupa, nós levamos toneladas de roupa. Mais de quase 180 mil pessoas foram alimentadas só em 2021, aqui pelo Ministério Mudança de Vida. Agora, acabou? Não acabou. Agora, o que eu posso fazer? Eu abençoo os que é da minha casa. Eu sempre falo que quando a gente quer abençoar, abençoa teu irmão do lado. O irmão que está do teu lado está precisando. Olha, no Natal passado, eu tento sempre fazer isso porque eu preciso que o povo de casa também seja abençoado. Né? Entregamos 400 cestas básicas, quase 400 cestas básicas aqui, com brinquedo, um monte de coisa junto, refrigerante. Nós estávamos entregando 100 e poucos. Aí quando 2021 foi aumentando, 250, 300, eu falei, vamos dobrar, traz mais gente, vamos traz todo canto aí, que a gente vai... Quando acabou aqui, sobrou algumas lá, aí falaram, bispo, vamos levar para tal lugar? Não. Falei, vamos abençoar quem está aqui dentro. Obreiro que está precisando, às vezes um membro que está aqui, pega, eu fui chamando, as pessoas foram pegando, foi sendo ajudadas, abençoadas. O que adianta eu fazer lá fora se o cara que está todo dia está lutando com a gente aqui, não tá sendo abençoado, não pode levar um panetonezinho aí, não pode levar um refrigerante, entendeu? Você quer ajudar? Ajuda para o seu irmão que está do seu lado, que às vezes está aí com o lugar atrasado, às vezes está sofrendo, contando moedinha para botar o ônibus, passe de ônibus, e você andando, bispo, não pode, você tem que ajudar. Princípio da mordomia é isso. Agora eu vou fazer para quem eu quero, a hora que eu quero, quando eu sou visto. Faz sem olhar quem, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Faça, chama a pessoa no canto, ajuda ela. Olha, diversas vezes a gente vê testemunhos aí, e a gente tem que ajudar os nossos, ajuda o pessoal da sua casa, ajuda o pessoal da sua igreja, seja lá uma coluna para esse obreiro, seja uma coluna para esse membro. Nossa, você pode estar ajudando, seja a bengala, a muleta dessa pessoa nesse momento, daqui a pouco ela anda. Porque o dia da manhã pode ser você. Está amarrado, bispo? Não está amarrado, rapaz. Com uma cabeça miserável vai ser você, porque Deus vai te ensinar. Ninguém passa nessa vida sem passar pelo fogo. Todo mundo é lapidado. Todo mundo é mexido. Todo mundo. Jó, na teoria, estava perfeito. O homem estava lá, ensinava os filhos, sacrificava à noite, depois de refeição, era íntegro. Por próprio Deus falar. Não uma vez, 3 vezes ele repetia isso. Olha o Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, que teme a Deus. Falar para o próprio diabo isso aí. Sabe por quê? Porque Jó ainda precisava ser mexido em coisas. Mesmo sendo Jó. Quando ele passou pelo fogo, ele terminou muito melhor do que naquele momento. Não acho que o problema que Jó passou foi um problema meramente pela vontade que Deus queria somente machucar Jó, ou ser mal, ou de maneira alguma. Jó, ele precisava daquilo. Nós precisamos de coisas, precisamos mesmo. Olha, eu falei ainda para os jovens ainda hoje, nós
precisamos orar com tanta fome, com tanta dor, com tanta amor, tanta vontade, que que a gente vê muito aí nesses países, China, Coreia do Norte, vários desses países aqui, sempre vai ser comunista, né, a maioria das vezes, se não todas, sempre vai ser países assim, que você vai ver cristão mais fervoroso, sabe, orando de uma maneira que qualquer momento aquela porta vai se abrir, eu posso ser preso. Então deixa eu orar aqui. Deixa eu clamar, deixa eu ler esse versículo mais uma vez. Deixa eu comer essa palavra um pouquinho mais. Sabe, quando a gente tem coleção de Bíblia, a gente não valoriza um versículo. Quando você vê aquele filme Insanidade de Deus, se você não viu, veja. Você vê o homem lá na cadeia, achando lá um papelzinho no chão, escrevendo, e ele falava que o que ele conseguia escrever, ele colocava no lugar mais alto da cela, ele grudava aquele papelzinho como um sacrifício, como uma oferta para Deus. O que ele lembrava na cabeça. E aqueles guardas depois entraram, os guardas russos, e batiam, e rasgava tudo, e botava tudo para quebrar. Mas não continuava, todo dia ele estava lá cantando e louvando a Deus, todo dia ele estava escrevendo aquele versículo, todo dia ele estava amando, todo dia ele estava valorizando por estar vivo e poder, independente da circunstância, estar podendo orar e clamar a Deus. Isso é muito forte. Aqui Jesus fala, mas Jesus não deixou volte para casa e conte para seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, e quando Jesus tinha feito por eles, todos ficaram admirados. Aqui no 20, coloca na NTLH. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, todos ficavam admirados. Talvez se ele tivesse seguido Jesus, ele não iria influenciar sendo um testemunho vivo do que o Senhor fez por ele. Você pode ser um testemunho vivo, você pode anunciar aonde você pisar. Aonde você pisar, você pode anunciar. Eu fui esses tempos aí para a academia, quando eu vi, eu estava pregando para a pessoa lá, para a atendente ali que fica na frente, eu estava falando e orando, e eu lembro de uma vez também que eu fui levar meus filhos ali para nadar, e quando eu vi, eles ficaram insistindo para eu ir, porque eu não sou muito de ficar entrando na piscina, mas insistiram, falaram, tá bom, deixa eu entrar. Quando eu vi, aparecer um outro cara com outro filho, tal, ele sentou na cadeira. Quando eu vi, eu estava de sunguinha no canto da borda da piscina, falando de Jesus para ele. E falava, e o homem já não entendia mais nada. Rapaz, não pode ser depois? Falei, não, deixa eu falar um pouquinho aqui para você. Já pensou como é a sua vida daqui a uns anos? Eu fui falando o que Jesus pode fazer por você, o que pode fazer no seu filho, olha a saúde do seu filho. E eu comecei a falar, tal. E aquele homem não entendia nada, mas eu entendia que ali, talvez eu não podia ter outra oportunidade. Então parece uma coisa meio... Bicho, você faz essas coisas, gente? De verdade. Se eu estivesse na posição de um cego, eu adoraria alguém falar para mim. Eu sempre tenho que pensar que eu tenho que fazer aquilo que eu quero receber. Então é maravilhoso você falar. Maravilhoso você pregar. Você está lá. Você já é a obra de Deus. Você podia estar no hospital. Seus filhos poderiam estar com alguma doença. Você poderia... está numa situação miserável, triste, cego. Você tem tudo. Você tem tudo. E Deus quer que você pegue o seu tudo e contava na região das 10 cidades que Jesus tinha feito por ele. Faça a sua parte. Conte aonde você pisar. O que passar na sua frente, fala de Cristo. Porque isso não é feio. O mundo adora ficar aí. Ó. O mundo chega a botar a mesinha, cadeirinha no meio de praça para falar de feminismo. Fala de não sei o quê. Entra aqui ó, no grupo LGBT, não sei o quê, LGBTI, SVH, JN, eu nem sei mais, vai embora. Já tem 17 letras, o alfabeto todo já. Tem até
vou nem falar, daqui a pouco vai entrar a turma da lacração aqui. Eu penso que as coisas é tenso. Eu amo, a gente está aqui, eu amo, abençoo, tem gente que me ajuda ainda, eu sempre estou abençoando, estou ajudando, eu penso que a gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente que precisa de Deus está em todo lugar. Então, pega essa palavra, essa mensagem, veja a profundidade que Deus fez nessa vida desse homem. É bom a gente pegar depois e medita. Medita porque aqui era um homem que era um morto. Era o famoso zumbi. Esse era o famoso zumbi. Vivia em sepulcro pelado comendo coisa morta. Agora, às vezes você não está comendo fisicamente, mas você está se alimentando de coisas, vídeos mortos, coisas que estão te afastando de Deus. Eu vejo que às vezes tem pessoas que brincam vendo filme de terror. Quantas vezes eu falo com jovens? Eu entrei uma vez numa casa e a mãe pedindo para orar, tal, aquilo, tal. A gente orou, falei, mas tem coisa errada aqui. Aquele quarto lá de quem é? Falei, o quarto do filho. Quando eu entro lá, 800 CD de zumbi, de coisa morta, de heavy metal, o cara comendo a cabeça do pintinho, não sei o quê, um monte de coisa, você não acredita. Coisa de vídeo, mas isso é videogame, meu Deus do céu. Uma Bíblia, vamos ser uma coisa bem clara aqui. Quem escreveu a Bíblia? Ela foi inspirada por quem? Quem escreveu um livro satanista foi inspirado pelo quê? Quando você vê um filme chamado Paixão de Cristo, foi inspirada por quem fazer aquilo? Hã? Você vê um filme de Massacre da Serra Elétrica, você vê um filme de Exorcismo 12, já tem todo tipo de exorcismo. Você vê um monte de... Foi inspirado pelo quê? Um videogame que só fala de morte, um Resident Evil na vida, um monte de jogos aí que fala, é inspirado pelo quê? Da onde sai uma criatividade diabólica? Se isso foi inspirado por algo, foi consagrado por algo. E aquilo tem poder. Se você vê um filme de Deus e um filme referente ao diabo, tem dois espíritos ali. Como fica a tua casa? Então achar que só um filme, só um CD, só um jogo, é só um jogo, vai continuar filho perturbado, nervoso, irritado. A gente, com a permissão dela, ela falou, tira tudo, bispo. Aí com carta branca a gente faz mesmo. Peguei CD, abrimos a área de DVD, pegamos todo tipo de filme de terror, um monte de filme de terror, um monte de filme, jogos diabólicos, pesados, rock pesado mesmo. Aquela coisa que no CD estava lá, toda a desgraça ali. E a gente foi pegando e jogando. Até coisa, eu lembro de uma vez, de nós entrarmos numa casa e o pai era extremamente, a família em si era extremamente bem sucedida. E tinha um quarto, uma área grande, acho que dava todo esse altar aqui, ó, só da área de brinquedo do menino. Eu falei, não, Jesus, menino assim, eu fiquei analisando que aquilo lá era prateleiras e prateleiras de todo boneco da Marvel. Tinha lá tudo, Pantera Negra, Pantera não sei o quê, tudo. E a gente começou a ver ali que os brinquedos, algum deles tinha influência. Porque houve uma consagração em cima, coisa forte, coisa diabólica mesmo. Mas na hora de vender é só um brinquedo. É só uma coisinha, mas você está trazendo à tua casa um demônio. E teu filho está brincando com um demôniozinho, bonitinho, que foi inspirado por algo. A gente foi tirando, o menino parou. Não ficou mais perturbado, ficou em paz. Menino pequeno, 6 anos, 6 aninhos. Por quê? Porque o pai achou que podia fazer tudo, estava lá, estava a ReHap toda ali. Todo brinquedo que era possível, que podia comprar, estava lá. A menina era... Mas naqueles monte de brinquedo, quando viu, a gente teve que abrir cada caixa, cada coisa, e foi vendo lá. Brinquedo com os capetinhas lá, as coisinhas lá, todo tipo de brinquedo que vocês, assim, olha numa loja e parece que é normal, e não é. E estava deixando esse menino perturbado, trazendo perturbação para a casa toda. Um brinquedo que parecia simples, um CD,
um DVD, um jogo, uma roupa. Tudo tem influência. Não vamos brincar. Às vezes, no caso desse homem, foi uma amizade, foi uma conversa, foi um objeto. Alguma coisa entrou. Ou nós cortamos na raiz e começamos, sim, a revisar toda a nossa vida. Revisar os nossos contatos. Revisar as redes sociais. Começar a olhar, para que eu estou adicionando todo mundo? Eu nem conheço. Ah, mas essa pessoa, quantas vezes adiciona coloca ali para aceitar? Ah, pai, o que essa criatura aí está de cuequinha, de sunguinha aqui? Não, não dá certo isso aqui. Tem umas pessoas mandando mensagem no particular, falando coisas, se oferecendo. O diabo ele vai estar em todo lugar, gente. Ou você corta, porque nós não temos controle. Toda hora chega uma mensagem para mim. Pessoas assim, que falam, pedem, coisas assim que você nem acredita. Não tem temor. E às vezes está cega, não vou julgar, não vou culpar, cada um tem suas questões. E a gente vê coisas assim, sabendo que eu sou casado, está mandando mensagem, mulher. O que você faz? O que você vai fazer? Você vai ser o cristão que pega dinheiro com o devedor, com o caloteiro e paga ele depois. Você vai o cara que vai estar fazendo mal para você, você vai abençoar ele. Você vai orar por ele. Isso que é ser cristão. É ver Jesus na cruz falando, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Essa matemática que o mundo não entende. Aqui Jesus viu um homem que estava morto e ele ressuscitou. Houve uma ressuscitação desse homem. Vamos começar a agir como Cristo, andar como Cristo, ser influenciadores de Cristo. Ser pessoas que honram a Cristo. Isso ser é cristão. É saber que eu posso fazer, posso. Mas eu tenho certeza que muito Deus ele está usando pessoas. Eu falei ainda com uma evangelista recentemente. Ela falou assim, bispo, o senhor me permite lá ir uma quinta-feira aqui e uma quinta-feira lá em Santo André para ajudar o bispo Pedroso? Eu falei, mulher, aqui nós se vira. Se o bispo está precisando de ajuda, fica por lá. Você que está em Osasco, que precisa de ajuda, fica por lá. Ajuda os pastores, ajuda os bispos. Você que está em Guarulhos, ajuda, fica por lá. Seja uma coluna nesse lugar. Apoie os pastores, apoie os obreiros. Aqui eu me viro. Aqui a gente sai, a gente se vira aqui. A gente vai, arruma, organiza. Agora, ali tem igrejas que estão começando, precisa de apoio. Então eu sempre falo, está ajudando, apoio lá. Seja uma coluna lá, que Deus manda. Deus vai mandar. Então eu falei para ela, foque lá, se o bispo está precisando, foque lá, ajuda lá. Não se preocupa comigo, não se preocupa. Tem pessoas que não, você não é minha não? Você não é evangelista? Você não está aqui? Você não começou aqui? Para com isso, gente. A obra de Deus é muito mais que isso. A obra de Deus não é comida nem bebida. A obra de Deus é justiça, paz e alegria no reino. A obra de Deus é justiça, paz e alegria no reino. É dessa maneira que a gente vai ser realmente grandes homens e mulheres evangelistas. Amém? Falei demais, né? Se coloque de pé, por gentileza. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Feche os olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Agradecer essa oportunidade, esse momento, agradecendo esse portal, agradecendo tudo que o Senhor está fazendo na sua vida. Agradeça a Deus a oportunidade de estar aqui, de ouvir uma mensagem, de entender que realmente eu sou um privilegiado, entender que coisas mortas precisam ser encerradas na minha vida, entender de uma vez por todas, se eu dou lugar para um, vai entrar uma legião amanhã. Entender que mesmo que depois eu estiver sentado no juízo pleno ao lado de Cristo, eu preciso salvar minha casa. Eu preciso contar os testemunhos que eu estou vivendo. É entender que a minha primeira igreja é em casa, minha primeira igreja é na minha família. Eu preciso ser esse influenciador, esse exemplo de filho, de pai, de mãe, de funcionário.
Seja esse exemplo, decida hoje ser esse exemplo. Decida hoje parar com essas brincadeiras, essas coisas que não edificam a Deus, que afastam. Decida hoje parar com essas amizades que só falam de mulher, só fala de besteira, só fala de coisas que não edificam a Deus. Decida hoje parar com esses aplicativos. Se for coisas que não edificam, corta, encerra. Vá para Cristo. Ele quer te usar. Mas se você estiver nu, na imoralidade, Ele não pode usar. Nós precisamos encerrar ciclos. Nós precisamos cortar coisas que estão na raiz, coisas que estão inflamando a terra do nosso coração. Fala com Deus nesse momento. Mostra para Deus que você está aqui. Mostra para Deus que você não está queimando o seu sacrifício, você está aqui por um motivo. Mostra que aquilo que realmente importa, que é o seu momento com Ele, é Jesus Cristo. Sinta no seu coração, às vezes você está aí cansado, às vezes você está já cheio de coisa na cabeça. Pede para Deus limpar, pede para Deus derramar paz no seu coração. Peça para Deus te colocar no caminho que Ele nunca quis que você saísse, esse caminho pleno, esse caminho que não te exclui de desafios, mas Ele te dá vitória. Pai amado, estamos, meu Deus, na sua presença e agradeço, meu Pai, a oportunidade. Agradeço, meu Pai, por estar aqui. Agradeço, meu Pai, por cada um, meu Deus, que está aqui ouvindo, orando. Meu Pai, entendendo que o que realmente importa é o Senhor. Entendendo, meu Pai, que o Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Meu Pai, visita cada coração, visita cada alma, visita meu Pai, cada mente. Coloca a certeza, a paz, a harmonia, coloca o foco, coloca, meu Deus, a fome, coloca a sede, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, sair dessa madrugada de uma maneira totalmente poderosa, extraordinária, sobrenatural. Que coisas mortas se encerrem na nossa vida e que possamos, meu Pai, começar a ser influenciadores, a levar o ID, que possamos, meu Pai, a salvar a nossa casa, a nossa família, meu Deus, os nossos. Meu Deus, ajude a cada um, abençoe, derrame, meu Deus. Oh, meu Deus, eu abençoo a vida de cada um nesse momento. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, derramar, prosperar, levantar, curar, meu Deus. Eu peço que o Senhor visite a cada casa, meu Pai, a cada família. Que o Senhor visite, meu Pai, a cada coração, a cada um que está aqui, meu Deus, até esse momento, orando, confiando, meu Deus, entendendo que só uma coisa importa, entendendo, meu Pai, que o dia de amanhã pode ser que não tenham mais essa facilidade, essa liberdade, esse privilégio. E hoje, meu Pai, no dia certo, como o Senhor nos ensina, no dia bom, meu Deus, nós estamos plantando, jogando a semente, porque no dia, meu Pai, que chover, as sementes já estão plantadas, meu Deus, e daquela água vai gerar muitos frutos. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um e peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, destravar, acelerar, entregar novos, meu Pai, novos dons, talentos, clientes, meu Pai, que cada um, meu Pai, receba aquilo que está buscando, entrega respostas, entregue as respostas, meu Pai, que o teu povo está buscando. Eu oro, meu Pai, sobre a vida de cada um. Eu concordo, eu determino a materialização e a concretização de cada oração, de cada pedido, de cada clamor, de cada, meu Deus, meu Pai, a cada dor, meu Deus, que muitos estão sentindo agora, mas que o Senhor traga o alívio. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, alterar, transformar para mais uma vez ser para a honra e glória do teu nome. Eu agradeço, meu Deus, esse momento. Agradeço pelo esse dia, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, meu Pai, desde, meu Pai, das reuniões, meu Pai, dos trabalhos, dos evangelismos, a sexta-feira, o sábado, meu Pai, no nosso trabalho jovem, abençoado. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, comece a entregar, a derramar sobre nós, que nada venha entrar, meu Pai, no comodismo, na normalidade, meu Pai, na rotina.
Nada, meu Pai, venha nos entregar o sono espiritual, mas sim, meu Pai, o alerta, meu Deus, aquele alerta que cada um fica vigilante, vigiai e orai, meu Deus, sem cessar. Que isso, meu Pai, que vai nos manter vivos, longe de sepulcros, meu Deus, longe, meu Pai, de coisas mortas. Obrigado, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor. E peço que, meu Pai, que o Senhor continue falando e conduzindo a todos nós. E que hoje, meu Pai, vamos sair daqui, meu Deus, com grandes respostas, grandes testemunhos. Eu creio, eu acredito, eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, graças a Deus. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. O Senhor teu refúgio, fortaleza e socorro bem presente no angústia. O Senhor guarda-te livre de todo mal, guarda a sua alma, sua entrada e sua saída desde agora e para sempre. Que você tenha uma quinta-feira poderosa, uma sexta, um sábado, um domingo abençoado. E que o Senhor te guie, te guarde e te leve em paz e em segurança para a sua casa. Que você tenha uma quinta-feira, um resto de noite poderoso, abençoado. Que você venha descansar. Mesmo com poucas horas, você vai descansar como se tivesse dormido o dobro de tempo. Que o Senhor venha te descansar e te entregar a paz. Que a paz do Espírito tome o seu coração nesse momento. Que você seja tomado pela paz do Espírito Santo. E que você venha levar a paz para a sua casa. Quando você entrar na sua casa, toda a sua família vai ser tomada pela paz, vai ser tomada pelo fluir, pelo amor de Deus. As pessoas irão olhar para você e vão sentir a santidade de Cristo na tua vida. Eu abençoo a sua vida e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.